Bom, aqui para o Brasil, apesar das tensões e impasses políticos aí no país, não afetaram, né, negativamente aqui o Ibov, né? Pelo contrário, foi uma semana bastante positiva, né, aqui para o Brasil, não só pelos dados aí do varejo, no setor de serviços, além também, né, foi puxado aqui pelo movimento externo, né, mercado europeu atingindo novas máximas, mercado americano também, que deu início aí à temporada de balanço, né, os bancos apresentando os resultados bem acima das estimativas. Aliás, as empresas até agora apresentaram aí uma margem muito mais ampla do que esperado, né, de lucro. Então, foi outro fator que impulsionou aqui também o Brasil, né? Os mercados emergentes tiveram uma boa recuperação aí durante a semana. E aqui para a semana, na terceira semana consecutiva aqui para o Brasil, com um forte movimento, né, incluindo essa última, ele voltou a testar aqui não só a retração, que ele voltou a buscar, mas também a abertura dessa barra, que deu início a esse último movimento, e também a sombra do candle, né? Foi o que ele fez aqui ontem, na sexta-feira. Ele voltou a testar a sombra do candle da quinta. Mas se a gente olhar aqui no DG Index, né, a gente já tem as duas linhas paralelas aqui, e a de compra, né, ela está um pouco mais baixa. Ou seja, quando isso acontece, isso indica já que o movimento está chegando ao fim, né? Pode ter chegado ao fim aqui. E por enquanto o que eu consigo ver é apenas movimentação de recuperação aqui, de repique. Incluindo aqui o semanal, né, que também ainda não mostra uma tendência definida, as linhas aqui estão bem juntas, né, aqui acima do zero, então ainda não indica, não me dá a tendência definida aqui para o Ibov, ou seja, marcar uma tendência já de alta. Vamos ver, né, que ainda tem a sombra do candle aqui do mês de janeiro, né, para voltar ainda a testar, então ainda tem caminho na região 122, né, pode ficar aí para a próxima semana. Fechou aqui na região de 121.500 pontos, né? O início, né, foi um pouco mais fraco aqui, o início da sessão, e ele recuou bem, né? E vamos ver aqui numa hora. O início de sessão, ele começou a recuar aqui um pouco, voltou para a mínima, né, se aproximar da mínima da quinta-feira. Foi aqui, né, na sombra desse martelinho aqui, que ele começou a recuperar de novo. E movimentação maior para os Estados Unidos foi do setor de tecnologia, né? Isso impulsionado aí pela queda dos Treasuries. Mas os Treasuries ainda tem um longo espaço ainda para voltar a buscar, né? Para se recuperar, para subir. Então, a semana foi positiva. Agora, vamos ver se para a próxima ele vai continuar com o movimento, né? Os mercados agora atentos à demora, né, do Jair Bolsonaro sancionar o orçamento de 2021, incluindo na sexta-feira, né, saiu o orçamento aí já para 2022, que o prazo já estava chegando ao fim, sem, né, definir o desse ano ainda, né, além dessa abertura aí de uma CPI para fiscalizar os gastos durante a pandemia. Então, o otimismo aí global, internacional, pela retomada econômica, né? Aos poucos também aqui para a Europa está voltando, né, as atividades, e nos Estados Unidos já começou, né, um afrouxamento aí das restrições, Reino Unido também essa semana já retornou às atividades, além do programa de vacinação e valorização também de grandes empresas, né, isso acabou pressionando o dólar, né, e acabou ajudando aqui o Ibov, passando a semana aqui em alta. Então, por enquanto, né, o que ele está fazendo aqui, o que eu vejo é repique, e pelo que eu consigo ver aqui pelo DG Index, né, pode ser aqui o fim do movimento por enquanto, para entrar a correção. Né, e correção essa, que ele pode voltar a buscar
a região de 118 mil pontos. Aqui que numa hora, né, também ele buscando o repique, a gente pode ver divergência de baixa, que já deu início aqui. Então, para a semana, ele ainda pode testar mais um pouco essa sombra, depois refazer todo esse movimento. E o mini dólar? O dólar iniciou a semana em alta, né? Por conta aí desse motivo, né? Aliás, por conta dessa demora da aprovação do orçamento público, né? E por conta disso, né, acabou tirando o foco aí tanto do Congresso, né, quanto da equipe econômica do governo para poder avançar com as reformas aí no país. Então, apesar de ter iniciado a semana, né, em alta, nos dias seguintes o dólar acabou recuando, né, 3 dias consecutivos de queda, e na sexta-feira ainda voltou aqui na sombra desse candle, né. Aqui agora, o próximo nível de suporte para ele está, né, em 5,50. A gente tem um triângulo simétrico aqui. Só que ele ainda tem mais um pedaço para fazer, para voltar a buscar. Nessa região de 5,80. Então, ele provavelmente na próxima semana pode continuar flutuando ainda nesse triângulo, né, para que na próxima semana defina aqui o movimento, porque está entrando correção, né, e o movimento ainda não foi definido. Estão vendo que ele está testando a sombra desse rendimento da última semana. Então, ele ainda tem probabilidade de voltar para cá mais uma vez antes de definir a tendência, né? Movimento, aliás. Ou ele vai romper esse triângulo para cá, reverter movimento, ou vai continuar ainda mais um pouco. Porque no mensal, né, ele ainda tem a sombra desse candle para testar. Portanto, né, ainda há grande probabilidade dele voltar para cá mais uma vez. Ou seja, continuar flutuando aqui nesse grande triângulo. Ele ainda tem mais um pedaço aqui para voltar a buscar o 5,78. Acho que 5,80 ainda fica até muito, né, para ele voltar para cá. Ele pode parar aqui em 5,78. Ainda aqui nos 5 minutos, que ele começou a reverter aí na sexta-feira, né, uma pequena divergência de baixa aqui. Então, ele ainda pode avançar na próxima semana, voltar aqui em 5,62, né, para vir de encontro à média, já tem um vazio gráfico aqui para voltar a ser preenchido. E numa hora também, começou a reverter, deixou um inside bar aqui em 5,58, né, e vai continuar aí na próxima semana. Então, é onde pode entrar aí correção para o mini índice, né, e ele buscar recuperação para a próxima semana. Bom, com a queda dos treasuries, né, o setor de tecnologia voltou a tomar as rédeas aí, né, para a última semana, fechou em queda aqui de 5,15 nessa última semana, né, corrigindo mais um pouco aqui. E o que ele está fazendo é repetindo esse último movimento aqui, né, a simetria, movimento que ele formou em setembro, outubro e novembro de 2019. Que ele ficou nessa região aqui, nesse intervalo de 1,60 e 1,8. Aliás, 1,9 aqui. A gente vê pela semana que ele ainda tem mais um pedaço aqui para buscar, né? Aqui no número inteiro, de encontro à média. E se olhar o mês, né? Porque o movimento ainda é de alta, se olhar o mês, né, mais espaço ainda tem. Entretanto, é a primeira tentativa de reverter, né, aqui ainda. Então, mesmo que ele continue, que provavelmente vai, né, ele pode parar aqui no número inteiro, nos dois, já de encontro aí a média de 200, que a gente pode ver ali no semanal. Mas ele ainda tem um grande vazio aqui para voltar a buscar, e muito mais ainda pode subir, né? Como uma coisa puxa a outra, né, os treasuries mais altos, né, acabam puxando a inflação e abrindo espaço para o dólar cada vez mais, né, valorização aí da moeda. E isso, né, o dólar cada vez mais valorizado, né, isso pressiona não só o real, mas os mercados emergentes, né, acaba pressionando aí e
impactando um pouco as exportações aí, né, as commodities, né, desses países emergentes. Então, ainda tem mais um pouco aqui para subir, né? Mais um espaço aqui para voltar a buscar. Para o EWZ, né, o Brasil, ele continuou com o movimento aqui ascendente, né, parou por enquanto aqui na região de 35, nas últimas análises até já havia mostrado, que mesmo que ele continuasse, o primeiro limite, a primeira resistência era aqui, e mesmo que ele saia dessa região de gap, né, o que ele vai voltar a avançar aqui no máximo que ele tem para refazer, né, é a principal resistência-chave é o 38, mas ele, mesmo que continue, ele vai voltar para essas últimas máximas aqui de fevereiro, por enquanto é o máximo para ele fazer. Se ele conseguir sair da região de gap. Ele que deixou um engolfo aí na sexta-feira, né, que a gente pode ver aqui que já tem um doji, um engolfo de baixa, e também consigo ver aqui numa hora uma divergência, né, baixista. Então, o MACD histograma ainda não confirma ampliação de movimento, pode entrar correção na próxima semana, né, e ele voltar para a região de 33,50. Ele voltar para esses níveis aqui, onde ele começou a reverter movimento. A semana para o EWZ, né, estão vendo aqui já a zona de resistência, nessa região de 35, também não confirmou o rompimento, vamos ver para a próxima semana, e também já me deixou um falso pin-bar. Isso aqui não é movimentação de força, isso aqui já é limite de movimento, mesmo porque, né, já vem de encontro à zona do gap, região natural aí de resistência, né, e no mês, o movimento aqui ainda é fraco, né, o BV está aqui embaixo, o MACD histograma também, portanto, não deve ir muito longe. E o máximo, né, é voltar para essa região aqui, né, região aqui de 36,50, esses últimos picos aqui, justamente também, né, vem de encontro à retração. Então, antes, né, dele vir para cá continuar, e se continuar, pode ter uma correção aqui sim, e ele voltar para a região de 33,50. Aqui nas ETFs, né, forte movimento para os Estados Unidos, China também, com os dados aí da última semana, Índia também teve recuperação, Europa, né, com o setor de materiais básicos, montadoras também, viagens e lazer, né, o setor de viagens também teve forte movimentação para a última semana, ajudando aqui as ações europeias, dando os índices aqui com uma recuperação, e a WZ também vai se recuperando. Para os setores, né, materiais básicos, que continuam aí com forte movimentação, né, as importações de commodities da China aumentaram em março, né, das principais commodities aumentaram fortemente, as principais, né, petróleo, gás, minério de ferro, cobre também, né, além dos grãos e das carnes, né, sai tudo aí do Brasil, né. A gente pode ver pelos frigoríficos aí, JBS, então, com forte movimento, né. Então, materiais básicos, BDRX corrigindo um pouco, indústria também corrigiu um pouco aí na sexta-feira, né? Natura caiu bastante até. Tá para apresentar aí as provisões aí para os próximos anos, né? Possível crescimento. Por enquanto, né? Segundo as análises aí do Goldman Sachs, provisões que estão dentro da estimativa aí, das previsões do mercado, por enquanto. As small caps também tiveram um bom desempenho, né, as elétricas, e consumo, utilidade pública. Os fundos imobiliários aqui, um pouco mais fracos, né, assim, inclusive, notícias aí da semana com a Cielo, está entregando aí alguns escritórios, né, o modelo agora que ela está
vai passar a utilizar, né? Uma parte no escritório, uma parte em casa, né? Trabalho em casa. Então, os fundos imobiliários aí começar a despencar mais, pode começar, né? Além dos bancos, né, setores aqui que seguem muito mais fracos. Aqui para os mercados emergentes, né, com relação aqui ao DXY, aliás, as moedas, né, os mercados emergentes, a maioria aí tiveram uma boa recuperação na semana, inclusive na sexta-feira, né, juntando-se aos mercados, né, globais que registraram novas máximas aí com os dados otimistas, né, tanto aí para o varejo nos Estados Unidos, né, que foi o que deu esse impulso, e também para a China, né, isso aumentando as esperanças aí de uma recuperação da economia. Então, o índice aí das ações da América Latina, o MSCI, que atingiu aí nova máxima, né, e terminou a semana no azul, terceira semana consecutiva. O real foi impulsionado aí também teve boa recuperação, né? Mas o Ibov também na sexta-feira foi impulsionado pelas lojas Renner, né? Confirmou aí plano de oferta de ações. Mas Petrobras, né? Pesou um pouco com a queda do petróleo, mas teve uma recuperação aqui o real, né? Inclusive, teve aí ganho de quarta sessão consecutiva, né? E para a semana, melhor desempenho aí entre as principais moedas. Mas, por enquanto, esses impasses aí, o cenário fiscal acaba mais pesando, as turbulências políticas também, isso ainda, né, limita um pouco o movimento aqui para o Brasil. E a questão também, como o governo vai lidando aí com a pandemia, né, embora esses programas aí, com retorno das parcelas, né, do auxílio, dá um apoio, dá uma ajuda, né, e indiscutivelmente é uma coisa necessária, não tinha outro jeito, né, eles tinham que retornar aí com as parcelas, né, mas ainda continua aí essa escalada forte aí do Covid, né, no Brasil, e por enquanto está bem complicado, né, vários setores, apesar dos dados positivos aí para o Brasil essa semana, né, o setor de serviços, teve um destaque, né, cresceu 3,7% no mês, né, segundo os dados aí do IBGE, nessa última semana, foi o 9º mês consecutivo de expansão, e o terceiro maior desde o início da série, em 2011. O setor de serviços que responde aí por cerca de 2/3 de toda a atividade da economia brasileira, né. Embora já tenha recuperado, né, as perdas aí desde o início da pandemia, né, fevereiro do ano passado, mas ainda é 10% menor do que o pico que foi em 2014. Então, o crescimento é liderado, né, por transporte, serviços relacionados, inclusive aí o destaque foi o serviço de logística, né, porque devido a esse aumento das exportações aí do petróleo, do agronegócio, né, dos grãos, carne, e o crescimento também das vendas online. Na semana anterior, o mercado eletrônico também deu uma boa puxada aí para o índice, né, Magazine Luiza, BBAR, também ajudada aí pelos dados, as vendas no varejo, né, que voltaram a crescer, mas a pandemia ainda pesa, incluindo também para o setor de serviços. Mas aqui o real teve uma boa recuperação também, né, melhor desempenho aí para a semana. As moedas ligadas às commodities, né, tiveram uma pequena correção, né, por conta aí dos preços do petróleo mais fracos, mas o rublo aqui voltou a se recuperar, né, que na quinta-feira também entrou correção devido às sanções aí nos Estados Unidos. Lira turca também caiu um pouco mais, né, o peso argentino que continua lá na lanterna, peso mexicano, né, sem grandes alterações, mas ele na semana também foi destaque, né, por conta das ações da Televisa, né, é a maior emissora aí do México, né,
que vai planejando serviços de streaming, né, juntamente também com uma emissora nos Estados Unidos. Então, teve forte valorização a moeda, né. O colombiano também, né, ficou sem grande movimentação, o rand sul-africano fechou mais fraco, o iene fechou mais fraco, né, e as principais moedas aqui, o NZD também corrigiu um pouco mais, o euro fechou aí em ligeira alta, né, mas o franco suíço, libra, CAD, com movimento ascendente, né, o DXY continuou 4 dias consecutivos também, né, forte correção na semana, isso também devido à queda aí dos treasuries. Então, movimentação aí, semana positiva também para os mercados emergentes, né, com uma recuperação. Então, aqui para a WZ, engolfo de baixa, pode entrar uma correção, provavelmente ele voltar para cá, para essa região de 33,50, né, para voltar a reagir novamente. Vamos ver aqui. Por enquanto é o limite, né, se ele sair dessa região de gap, é vir para cá, para essa retração na região de 36. 16,50 aí no máximo. Vamos dar uma olhada. Aqui para as ações, né, na Petro. Petrobras ficou mais fraca aí na semana, né? Aliás, fechou quinta e sexta com movimento mais forte. Quinta, principalmente, né? Quase 2% aqui praticamente, porque não confirmou o rompimento aqui dos 24, né? E mesmo que ele confirmasse, o máximo que ele tinha aqui era 25, então entrou forte correção. E na sexta-feira, né, ainda voltou aqui para a região dos 23, né? Veio de encontro mais uma vez aqui a média, por enquanto vai se estabilizando nesses níveis. Mas aqui na quinta a gente tem um engolfo de baixa, né? O que ele precisa aqui, se ele perder esses últimos fundos, né, na verdade, o que é que tem aqui para a Petrobras? Se perder esses últimos fundos, ele volta para os 22. Né, porque, por enquanto, é a primeira tentativa de reversão e a gente vê que o movimento é bem fraco, só de olhar também pelo OBV. Agora, aqui para a próxima semana, né, ele ainda pode voltar nessa região aqui de 24 mais uma vez, para definir movimento, porque probabilidade que eu vejo, né, ele pode formar um pequeno topo duplo e refazer isso tudo aqui, e voltar para os 22. Ó. Na semana também é a mesma coisa, já deixou aqui uma estrela cadente numa zona de resistência. Por quê? Porque ele voltou a testar essa sombra aqui desse candle, né, de final de fevereiro. Por enquanto é só repique, né, o movimento é fraco aqui também para a Petrobras. Então, aqui ele já tinha deixado gatilho nesse falso pin bar, né, aqui no mensal, no mês de março. E aqui a zona de 25 é a zona de forte bloqueio, né? Porque tem abertura de candle, tem fechamento de candle, tem o fecho do mês de novembro, tem abertura aqui do mês de março do ano passado, né, de um ano atrás, tem a linha mediana do canal, tem zona de gap, tem número inteiro. Então, por enquanto, que está bem complicado, né? Para a Petrobras, para sair desses níveis aí. E o máximo, né? Que se ela conseguir, é isso aqui, ó. A gente tem uma grande zona de gap aqui, né, para voltar a ser fechada. Não confirmou o rompimento de 24 e vem mostrando aqui candles, né, dojis na zona de resistência. Então, por enquanto aqui, né, mesmo que consiga aqui maior, consiga estender movimento, fica nos 25 no máximo, né. O ABV MACD histograma aqui ainda está mostrando fraqueza, né. A Vale, né,
renovou novas máximas, aí, recordes aí nessa semana, né? Ela bateu agora 110, né? Se aproximou aqui de 110, então ainda tem a sombra desse candle para testar, para voltar a testar ainda, né? Antes de entrar correção. A gente tem a semana aqui com 5,5% de alta, né? Ela que tem aí a maior fatia, né, da carteira teórica do Ibov, então, acabou renovando recortes nessa semana e foi principal aqui, maior impulsionador aqui quem mais impulsionou, puxou o Ibov foi a Vale, né, por conta da Vale. Então, a gente vê que materiais básicos aí tá com forte movimentação, né, por conta aí das importações aí da China, né, forte demanda. Então, as importações gerais da China, né, elas tiveram um aumento de 38% aí, né, ano a ano, né, em comparação com o mesmo período do ano passado, o ritmo mais rápido em 4 anos. Né? E as exportações também cresceram em um ritmo robusto. Então, esse grande salto das importações também, né, se deve ao impacto da pandemia, né, no primeiro trimestre do ano passado. No primeiro trimestre de 2021, esse impacto contínuo do Covid acabou gerando tensões, né, na capacidade logística marítima internacional. Então, as restrições de capacidade acabaram diminuindo um pouco em março. Né? Portanto, houve algum crescimento em janeiro e fevereiro. A demanda do cobre também está crescendo muito, né? Aliás, cobre, petróleo, minério, grão, soja, né, carne, alumínio também com forte alta, né, forte demanda. Além também acabei de lembrar que já me fugiu o que eu ia falar. As forte demanda da China, né, principalmente aí com o Brasil, né. Então, aqui, está voltando para testar a sombra desse candle. Está voltando para testar a sombra desse candle, né? Se não romper 110, vai voltar para cá, né? Para essa região de 107, primeiro nível de suporte. Pode entrar correção até aqui para voltar para a zona de gap. Mas a semana está com forte movimento, apesar de uma discreta divergência aqui de baixa. No mês também, ó, 10,92 de alta. A Vale foi a principal, a responsável, né, por esse forte movimento também, deu essa puxada aí para o Ibov. Petro Vale, né, vamos olhar Lojas Renner. Lojas Renner também teve forte movimentação. Né? A Renner que tem aí probabilidade, né, de oferta de ações, né? Então foi o principal movimento aqui da sexta-feira, com 11,91 aí de alta. Então, ela tem um plano de oferta de ações, né, aumentar cerca de 4,5 bilhões de reais aí no segmento, além de possíveis fusões e aquisições também. Lojas Renner aqui, ela também tem um oco invertido, né, justamente a neckline está aqui nos 44, que eu mostrei também Sabesp, né, nessa semana, também tem um oco invertido ali, ela precisa confirmar o rompimento da neckline nos 43, então ela está com a neckline aqui nos 44, já foi rompido, né, deixa eu botar aqui.
Então, como a gente tem um forte movimento aí na semana, incluindo aqui no fechamento, ela já começou a dar o gatilho para correção, o que a gente tem? Na próxima semana ela pode voltar para 44. Então, deixa eu marcar aqui. R$ 44, né? A gente tem 50% do movimento, né, para correção na próxima semana. Varejo, né, que ainda não está, ainda continua bastante pressionado aí, né, por conta da pandemia, apesar das vendas terem aumentado, né, mas nada que vai dizer, né, que é supimpa, né, o setor está se recuperando, o setor se recuperou, não. O ABV na semana está muito fraco ainda, está aqui embaixo. Então, por enquanto, é repique, né, que ele está fazendo aqui, a Lojas Renner está fazendo, porque ela vinha trabalhando anteriormente aqui num alargamento, incluindo esse último movimento, que ela deixou aqui um engolfo de alta, né, na semana de 1º de março. Então, ela já atingindo aqui o fundo desse alargamento, aqui nos 35 também, onde ela parou nesses últimos fundos. E a gente também tem um engolfo aqui, né, onde ela fez máximo 47,50, justamente aqui no 61,8. Deixa eu tirar esse fio aqui, que esse fio tá todo errado aqui, né? Porque o fio que eu vou puxar não é daqui de cima, né? Eu vou puxar desse candle aqui, que confirmou o rompimento de 55, desse candle. Não é lá de cima, não, como muita gente faz errado. O meu já estava errado, esse fio também é velho, que tá aí, é mais velho que eu. Deixa eu procurar meu fio aqui, para traçar, que é desse candle aqui. Foi aqui que deu início à correção para a Lojas Renner, né? Fevereiro do ano passado. Pânico nos mercados, aí deu origem ao início aí da pandemia. Então, aqui, ela está voltando para a região de 47,50 já, né, no 61,8. Aí já começa a entrar, né, da reversão de movimento, zona de força, né? Então, a gente tem um grande engolfo de baixa aqui. Por enquanto, né, para a próxima semana, ela provavelmente vai voltar para 44 mais uma vez. E esse engolfo de baixo, a gente precisa de confirmação que só está aqui para baixo. Vai voltar a perder 40. Então, a BV ainda está fraca, o MACD de histograma também não confirma, continuação. Por enquanto, ela está voltando aqui para a sombra de candle, né, para repique, né, para recuperação. Incluindo aqui também no mês, né? Sombra do mês de novembro do ano passado. Então, ela já está chegando aqui, se aproximou de 48, já na retração de 61,8, e ela pode voltar a buscar níveis mais baixos aqui. Pode voltar a buscar a abertura desta barra no mês de março. Abertura aqui nos 37. Então, tem correção até ali. Aqui para o diário, o que a gente tem agora é voltar para 44. Deixa eu ver aqui, 50%. É voltar para a neckline, porque ela já rompeu 50% daqui nos 44. Então, é voltar para cá. Fazer 50% desse movimento aí para a próxima semana. E aí, vamos ver, né, se ela vai romper esse nível, vai sair daqui para voltar a buscar esses níveis aqui dos R$ 50. O que a gente tem aqui na semana é que ela saindo aqui desses... Aliás, os R$ 50 agora, a resistência-chave que é 61,8, né, o limite aqui do 61,8. Para ela voltar para o início do ano passado, ela tem que romper isso aqui, confirmar rompimento. Enquanto ela não sair dos 50, né, ela vai voltar para cá, porque recuperação ela vem até aqui, para ela.
E como ela já rompeu aqui o oco invertido, já fez o rompimento, sempre que a gente tem um rompimento, né, há uma correção até a base dessa figura, né, e a gente tem a neckline aqui justamente nos 44, para onde ela pode voltar. Então, por conta das notícias aí, Lojas Renner, né, teve esse forte impulso. Por enquanto, né, divulgou essas notícias, por enquanto, movimento por conta das notícias, né, então, avaliando realizar essa oferta de primária aí de ações, né. Um forte movimento aqui para Lojas Renner. A gente teve forte movimentação também de MREB3, que eu também mostrei uma entrada nos 5 minutos, ela com forte movimento aí, também com pós provisões aí para o trimestre, né? Mas setor imobiliário também, que ainda não está, né, tão bem assim das pernas, né? O movimento ainda é fraco, o que a gente vê aqui é que ela está buscando recuperação, mas o movimento não é confirmado ainda. Então, o que ela está fazendo aqui, por enquanto, é repique, né, primeira tentativa. Ela está voltando a buscar a sombra desse candle, né, e ela tem até 19,50. Ela tem que sair dessa região aqui para voltar a ampliar movimento. Pela movimentação aí de sexta-feira, né, não estou vendo essa possibilidade. O que eu vejo, probabilidade maior é que ela volte para cá, né, faça toda essa correção aqui até os níveis de 17 mais uma vez. Que a gente tem para a semana, né? Também, olha, ela deixou um long leg doji na região de 19. Então, provavelmente, isso aqui é a primeira tentativa, ela tem sombra de candle aqui para voltar a testar, por isso mesmo. E no mês também, né? No mês ela já tinha deixado aqui em março falso pin bar. Então, o limite de movimento de recuperação, mesmo que continuasse, né? Porque esse candle aqui é um alerta, né? Já falo várias vezes nele. Sempre que aparece, por que eu falo falso pin bar? Porque além da longa sombra, né, a gente tem um corpo muito grande. Isso aqui não é movimento de força, né? Já é de reversão. Então, mesmo que consiga uma recuperação, não vai muito longe. E esse não vai muito longe, a gente tem que ver o que está mais próximo. Que é o quê? A abertura dessa barra aqui de fevereiro, em 19,30, e sombra de candle, né, de movimento anterior. Então, no máximo aqui para ela, né, a gente tem uns 19,50 como referência. E se ela conseguir buscar, ótimo, né? Mas, para ela continuar ampliando o movimento, né, buscar níveis mais altos aqui, ou seja, né, esses últimos picos no 21, ela precisa romper esse nível. E, por enquanto, não é o que ela vai fazer, né? Por enquanto, aqui, não é o que ela tem para fazer. Então, o prévio operacional do primeiro trimestre, né, deu esse movimento aí para MRVE3, com esse movimento aí de alta. Para o acumulado aí do mês de abril, os índices que estão mais fortes, né, o que a gente viu aqui, são os materiais básicos e indústria. Materiais básicos liderando, e logo abaixo a indústria. Depois a gente tem consumo também, que segue em alta, mas, né, claro, com apoio aí do retorno do auxílio, inclusive também para os Estados Unidos, né? O varejo deu esse salto, inclusive, né, muito maior que o mesmo período, em comparação com o mesmo período do ano passado. O consumo aumentou bastante. Isso também pelo auxílio que o governo está oferecendo mais uma vez, né? Os cheques aí de $1.400, consequentemente o consumo vai aumentar muito mais, né? Dá um poder de compra ainda maior, vai gastar mais. Então, logo após a gente tem consumo, né, com 5,5% aí de alta, materiais básicos já em 12, quase por cento, né?
indústria 7,30, o setor imobiliário segue 1,60 de alta, de utilidade pública 0,48, e o mais fraco, por enquanto, são as elétricas em 0,21. Setor financeiro também 1% de alta. Aliás, o setor financeiro, né, no início de abril, com os dados aí em relação à poupança, né, as contas de poupança diminuíram 3,5 bilhões para o mês de março. Foram dados divulgados no início do mês, com retiradas líquidas no primeiro trimestre aí, foi um recorde, né, de 27,5 bilhões. Então, março acabou marcando o terceiro mês de retiradas, né, após o fim aí das transferências, né, do auxílio emergencial do governo, né, forçando os consumidores a raspar a poupança, né. Não só também essa entrada aí massiva, né, de novos CPFs na bolsa, né, o pessoal está tirando tudo que tem aí no banco para apostar aí na bolsa, né? Eu digo aposta, muita gente já quebrou e continua quebrando, porque vai aí na ilusão, né? A gente pode, vamos olhar aqui os bancos. Itube, né, por enquanto se estabilizou aqui no último teste, na última semana, né, na média de 200, na região de 26,50, que ela tinha para voltar aqui era o 28, né, incluindo aí, comentei nas últimas análises. Porque a abertura de candle, né, foi nesse candle que deu início a esse último fractal, né, originou esse último fractal, e por enquanto está voltando para cá, né, que a gente também consegue ver numa hora um possível topo duplo, porque é a primeira tentativa de reversão ainda, então a correção para ela, né, provavelmente vai se estender até aqui na região de 26,90, na abertura dessa barra aqui. Pode voltar a se aproximar mais uma vez aqui na média de 200. O ABV ainda não confirma maior movimentação, nem MACD de histograma, a gente vê que o repique que ela fez até agora é bem fraco, né, para Itaú. Semanal a mesma coisa, o ABV não confirma movimento, então a gente tem isso aqui como repique, porque tem ainda a sombra desse candle para voltar a testar, e volta, né, volta a testar. Então, além disso aqui dar um alerta, né, de limite de movimento, isso também dá alerta, né, de que o preço vai voltar para cá. Mais uma vez para ser testado, esse nível aqui. Então, né, há ainda grande possibilidade de correção para Itaú, voltar para essa região aqui dos R$24 mais uma vez. Pode parar até um pouco antes, né, em 25. Mas ele volta para cá, né, para testar a sombra daquele candle. Semana de 1º de março, esse falso pin-bar aqui. Então, por enquanto é repique, a gente pode ver também numa hora. Mensal a mesma coisa. Mensal a mesma coisa, a gente tem um hangman por enquanto aqui no mês de abril. E o movimento que não se confirma também, né, de maior movimentação aqui. Por que está parando aqui? Por que já tem se enforcado nesses níveis aqui de 28? Porque já vem de encontro ao fecho no mês de novembro, né, justamente em R$ 28,05. E movimento passado, né, a gente tem pequenas regiões de gap, além de fecho aí e sombra de candle, dos candles ali, movimento anterior. Então, tudo isso conta, tudo isso conta. O diário, né, a gente não procura tendência no gráfico diário, a gente vai procurar tendência em gráficos maiores. Diário tem a ver, está relacionado com a volatilidade. E aqui, primeira tentativa ainda para Itaú. Então, para o mês de primeiro trimestre, houve esse recorde aí, né? Os brasileiros sacando, raspando a poupança aí para o primeiro trimestre, né? Por enquanto, o limite aqui para Itaú fica nos 28. BBAS, né? Limitou a correção aqui em 29, já tinha mostrado a possibilidade aqui de um triângulo ascendente,
que provavelmente vai romper isso aqui, então não tem triângulo mais coisa nenhuma, né? Porque ele voltou para esse último fundo aqui. Se ele tivesse parado um pouco antes, né, parado aqui em 29,50, pelo menos, né, um pouco acima, ainda teria o triângulo, mas agora já não tem mais. Então, ele tá com forte resistência aqui em 31, né, nessa região de gap, e para ele ampliar movimento, né, que isso aqui é a primeira tentativa ainda, é só acima aqui dos 32, porque a média está flat, ele ainda pode tentar voltar para cá, mas sobe e ainda não confirma, nem MACD histograma. Uma hora também a gente tem primeira tentativa ainda. A gente tem um diamante aqui numa hora também, né? Portanto, figura e padrão que pode ser para reverter. Porque aqui no diário também a gente já tem candles, né, em sequência aqui, me dando gatilhos também de reversão, e aqui também a gente consegue ver uma pequena bandeirinha de baixa, que a gente já tem um movimento prévio, e provavelmente volta para cá, né? Volta a testar 27, mais uma vez. A semana a mesma coisa, né? Também a gente consegue ver aqui um triângulo que geralmente é de continuação do movimento prévio, e a gente já tem esse movimento anterior, OBV fraco, MACD histograma idem. E para o mês, né? Para o mês também, ainda mostra fraqueza, incluindo aqui o histograma. A gente tem uma divergência aqui, estão vendo? Fundos mais baixos aqui no ativo e fundos mais altos aqui no oscilador. Isso aqui é divergência escondida. Então, o movimento dele, de recuperação, está chegando ao fim. E que o limite, né, é justamente o 31. Então, provavelmente, né, ele vai continuar movimento prévio e volta para cá, para os 27. Ele só amplia movimento aqui em cima. Bradesco tinha no máximo aqui a região de 26,50. Ainda não testou, né? Como se aproximou apenas, que fez máxima em 26,31 na sexta-feira, já dá o gatilho aqui, ó, a gente já tem um BR 180, né? Quase um golfo de baixa aqui, mas ele já ignorou todo o movimento aí anterior. Então, para a próxima semana, começa a entrar correção. Principalmente ali numa hora, né? Correção essa, né, que pode se limitar aqui na região de 25,50 por enquanto. Porque a gente tem os 25 aqui, né? Aliás, 24,50. A gente tem a média de 200 aqui, passando nesses níveis. A semana aqui ainda mostra alguma força. Ó, ele vai continuar. Isso, né, se confirmar um rompimento ali nos 26, né? Por enquanto aqui não confirmou, preciso de mais um candle. Ainda pode estender recuperação até a abertura dessa barra aqui. 26,84. Não é muito longe também, né? BBDC. A resistência aqui, chave, é 28,50. Já foi suporte aí no passado, agora vai virar resistência. Também não confirma ainda maior movimentação. A gente tem um grande engolfo aqui, né, no mês de março. Engolfo de baixa, por enquanto. Engolfo é de baixa. Ele já se recuperou bem aí do movimento do ano passado, né? Porque o movimento esse que começou nesse candle, que rompeu ali a região dos 29, né? Então, se a gente traça o FIBO aqui, olha. Ele está, mais uma vez, voltando para 61,8, é justamente aqui os 28,50. Que ele fez o teste aí em janeiro, não rompeu.
Está tentando voltar para cá mais uma vez, mas primeira tentativa ainda. Então, mais um pouco que ele faça aqui, é 26,50 que ele para. Ainda também não confirmou rompimento aqui desse nível, do número inteiro. E já tem um movimento anterior, a gente consegue ver também uma pequena bandeirinha de baixa. Probabilidade maior continue aqui, correção, né? Voltar para cá, para esses níveis 24. E vir de encontro aqui a média, né? Mais uma vez. Porque ele também tem sombra de candle para voltar a ser testada. Se a gente tiver aqui um topo duplo, nesses níveis, por enquanto, tem possibilidade de ser, o vértice está aqui justamente aqui embaixo. Só é acionado, né, se romper 21. É o suporte-chave que a gente tem é 21 para Bradesco e resistência-chave é 28,50. Ele, por enquanto, está trabalhando nesse intervalo aqui. Ou ele vai romper para vir buscar a máxima histórica dele, está aqui 33,66, ou ele vai reverter movimento para corrigir ainda mais. Máxima histórica de Bradesco está aqui 33,77, aliás. 33,77. Ou ele vai romper 28,50 para buscar máxima histórica, ou ele vai romper 21 para refazer todo esse movimento. Refazer todo esse movimento para voltar aqui para a mínima do ano passado. Né? Refazer todo esse movimento aqui até os 16. No mensal, a gente vê um grande vazio gráfico aqui, para ele voltar a buscar. Bom, destaque também da última semana, né, foi Hering e Arezzo. HGTX, que recusou, né, recebeu e recusou proposta de fusão aí da Arezzo. Então, HGTX, vou até tirar esse fio que está aqui, limpar tudo isso aqui, porque rompeu o canal que ela vinha trabalhando também, né? Ou seja, as últimas análises aí, o que tinha para HGTX era uma possibilidade, uma grande bandeirinha de alta, né? Porque ela já tinha um movimento prévio. Esse que é melhor. Tá vendo aqui a bandeirinha? Mastro bandeira. Praticamente ela já fez aqui o 100% desse padrão, né? 21,50. Na verdade, ela fez máxima em 24. 24,59. Ela já passou aqui o 100% desse mastro bandeira. Agora, como a gente tem uma forte movimentação, ela deixa um pequeno triângulo simétrico aqui, numa hora, na sexta-feira. Então, ela ainda tem mais um teste aqui da sombra. Acredito, né, que ela ainda renove máxima aqui em 25, porque geralmente ela está fazendo suporte aqui em 23. Isso aqui me dá continuação do movimento prévio. Ela mostrou exaustão também no fechamento aqui, ó. E provavelmente ela vai bater 25 antes de começar a entrar a correção. A gente tem um forte gap aí para a última semana, né? Movimento de quinta que deu continuidade aí na sexta. E aqui, para o mensal, né, que ela começa a reverter aí movimento. Onde eu vou puxar esse fio, né? Eu vou puxar daqui, porque o mês de fevereiro é que confirma a correção. Então, ela já está se aproximando aqui de 61,8. 61,8, o limite está em 26,50. E, como ela começa a reverter, ela tem caminho até esses níveis, até 26,50. A gente tem um doji
ali já revertendo, né, a fraqueza dos últimos meses aqui. E ela que corrigiu bem no mês de fevereiro, né, 13%, está recuperando agora, né, recuperando bem até, 45% já para acumulado do mês. Mês de março, né, fechou em ligeira alta aí, né, foi meio ligeira alta, fechou em 8%, vai. Porque ela se manteve aqui na região de R$14, né, aqui com apoio da média. Só que ainda não confirma movimento, né? Portanto, é a primeira tentativa ainda para ela. Ainda não confirma movimento aqui, nem com a BV, nem com o MACD histograma. E aqui ela pode continuar, acredito eu, que ainda bata os 25 antes de começar a entrar a correção. Né? Vendo aqui que continua renovando o mínimo, tem sombras de candle para testar e onde ela pode renovar no 25, no próximo nível. E na semana, já se aproximou aqui da região de gap, por isso entrou a sombra no candle, pivô de alta aqui, e justamente, né, também não só a bandeirinha, a gente tem um pivô de alta aqui nesse último nível, e justamente, que ela pode, o movimento que ela tem para fazer é isso aqui, na região de 26, né, já no 61,8. Então, ainda tem mais um caminho aqui para fazer. Mas também ainda não confirma que vai continuar. Portanto, sempre tem essa movimentação. Tem sempre no primeiro movimento uma primeira tentativa. E esse espaço que está aqui, nessa região aqui de 15, é onde provavelmente ela vai voltar. Ela pode, né? A gente tem um pequeno pivô, um micro pivô de alta aqui nesse último movimento. Então, ela pode, um movimento maior, ainda está para vir, né? E fazer tudo isso aqui ainda. Ainda está para vir. Então, aqui não acredito que esse pequeno triângulo simétrico ela vai bater esse 25 antes de começar a entrar correção. Então, destaque para o mês.